nobres amigos, nós vamos tratar a respeito sobre o artigo 91 da Lei de 8666/93 de licitações, não é? A Lei de Licitações que trata também sobre os crimes contra as licitações públicas. Então, o artigo 91 é também um dos crimes de grande importância, porque por vezes também é outro critério, assim como o artigo 89, o 90, que já foi estudado aqui, e o artigo 91 é um outro crime que é bem interessante para fazer um estudo. E a pena também é um pouquinho alta, 2 anos, pena máxima ali, então é muito importante para a gente fazer o estudo. Então vamos lá. O artigo 91 estabelece patrocinar, direta ou indiretamente, interesse privado perante a administração pública, dando causa à instauração de licitação ou à celebração de contrato, cuja invalidação vier a ser decretada pelo Poder Judiciário. Bom, pelo que você já percebeu da leitura que eu faço do artigo 91, é um crime muito específico mesmo. Vou citar um exemplo. Vamos supor que o prefeito de uma determinada cidade, ele é amigo de uma empresa que faz serviços para levar de transporte de pessoas, sei lá, de pessoas com deficiência. E essas pessoas que têm que ir ao hospital, retornar, levar para casa. E aí, para ajudar esse amigo, ele faz o quê? Ele vai promover uma licitação específica e direcionada a essa empresa. E sendo, no caso, não é caso de dispensa, não é caso de contratação direta. Ele vai trazer a concorrência, mas ele já deixa claro, eu preciso que o carro seja assim, 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 trazendo alguns benefícios a favor desse amigo, tá? E aí, por conta disso, ele abre essa licitação, manda a comissão de licitação abrir esse procedimento administrativo conforme os critérios previstos pelo agente público e, via de consequência, ele poderá responder por esse crime. E aí, logicamente, tem que provar o dolo, a vontade livre e consciente, assim como os outros crimes, o dolo específico, que é a vontade de patrocinar, a vontade de agir em favor do interesse privado. Esse crime vai de contramão ao interesse público, está favorecendo pessoas que não fazem parte do sistema de organização, né, do sistema público. Então é por conta desse motivo que existe esse crime. O plano de existência desse crime é exatamente este, né? Trazer também os princípios da administração pública na sua realidade. E agir contrariedade a esses princípios, isso também vai ocasionar uns efeitos negativos. Então, ele é muito parecido também, para fins de comparação, ao crime de advocacia administrativa. Mas não é o crime como se fosse, porque patrocinar, né, diretamente, administração pública, né? Mas ele vai dar causa à instauração de um procedimento administrativo. Esse exemplo que eu falei do prefeito que age dessa forma, consequentemente ele vai instaurar um procedimento administrativo, ele vai celebrar, mas aí, no caso uma decretação do poder público, do poder judiciário especificamente, de uma invalidação dessa licitação. Mesmo assim, ele insiste em fazer essa licitação. Então, seria um descumprimento dúplice. Por quê? Porque nós temos também, se for o prefeito, também existe um outro crime, especificamente crime em face de prefeitos. Prefeitos têm que cumprir, tem a lei específica para tanto. E não é o tema aqui agora, mas também ele pode responder, se for prefeito, vai responder pelo crime específico lá, né, nos crimes provenientes aos prefeitos e aos vereadores, e também ao crime do artigo 91 da Lei de Licitações. E a pena é de 6 meses a 2 anos, e ainda aplicação de multa. Existe a possibilidade de acordo de não persecução penal, claro que conforme, desde que previsto, todos os requisitos inerentes ao artigo 28A da Lei do Código de Processo Penal, que foi alterado, foi acrescido esse artigo 28A pelo pacote anticrime, e é por conta disso que há essa possibilidade, não é? Existe a possibilidade e além do mais, se for punido, né, se o agente público for punido especificamente, que é um crime também só para o funcionário público,
o particular não tem como abrir uma licitação, não tem como instaurar um procedimento licitatório, é impossível, promover apenas por parte do administrador público, portanto, um crime específico, e é específico também pela toda a natureza em si, porque ele deverá patrocinar, seja direta ou indiretamente, né, o interesse privado perante a administração pública. Ele vai dar causa àquela instauração de procedimento administrativo, ou ele vai realmente instaurar a celebração do contrato. E aí, por exemplo, também outro detalhe que eu vou deixar até claro, imagina um exemplo de que o licitante ficou em segundo lugar, e mesmo assim, o primeiro foi ignorado. E sendo ignorado, ele está patrocinando de certo modo, ele está patrocinando o interesse privado, celebrando o contrato, sendo que esse segundo colocado foi decretado pelo Poder Judiciário. Um exemplo, foi decretado pelo Poder Judiciário que não cumpriu, a empresa não cumpriu com as formalidades previstas em lei, e mesmo assim insiste a administração pública em contratar aquele particular para prestar aquele serviço, que é um absurdo, só pode acontecer no seu dia a dia. Isso é importante, de quem trabalha com licitação tem que entender sobre os crimes contra a licitação pública, não contra, a favor da licitação, melhor dizendo. Crimes que protege, que tutela a parte criminal de licitação pública, quem descumprir a lei da licitação pública, né? Então, os crimes previstos na licitação pública, eu acho que é muito melhor falar assim. E é exatamente este ponto, né? Existe esse critério do dolo específico, não há como dizer que existe a conduta culposa, né? Não existe imprudência, nem negligência, nem imperícia, existe, na verdade, o elemento subjetivo deverá ser o dolo, a vontade livre e consciente para executar um resultado, e deverá também provir, no aspecto processual, todas as provas necessárias. Trata-se, portanto, também de um crime formal, não há necessidade de possibilidade de crime material, porque como se vai se provar o dano ao erário? Dano ao patrimônio público, não há um dano, não há necessidade de provar este aspecto para que seja considerado esse crime, porque a tutela jurídica desse crime específico é a administração pública, os atos de probidade, os atos que são íncitos da licitação pública, todos os procedimentos devem ser devidamente realizados. E se agir contrariedade aos procedimentos, obviamente ele responderá por este crime. O que eu tenho para dizer por considerações finais, em agradecimento apenas.